Olá, turma! Na aula passada, nós vimos o assunto testes de hipóteses. Nós vimos vários exemplos e na aula de hoje nós vamos ver esses mesmos exemplos, só que realizando os cálculos no R. Vamos lá? Eu utilizei o RStudio Cloud, porém poderia ter usado o RStudio instalado no computador ou então o próprio R. Pessoal, entrei com os dados da forma mais simples. No nosso primeiro exemplo da aula passada, nós tínhamos o peso de ovinos e nós tínhamos esses valores. Entrei com esses valores como se fosse um vetor. Para isso, nomeei como pesos, o vetor utiliza o C e coloco os valores separados por vírgula, lembrando que os separadores decimais são pontos. Calculei a média, a variância, o desvio padrão e o N. A média, utilizei o comando min. A variância, utilizei o comando var. O desvio padrão, utilizei o comando sd. E o N, que é o número de observações, utilizei o comando length, que ele mostra o número de observações dentro do vetor. Então, vamos lá? Primeiro eu tenho que rodar o peso, né? Então ele leu o peso, depois vou rodar as médias, que foi 4,727 ou aproximadamente 4,73, a variância aproximadamente 0,34, o desvio padrão 0,58 e o comprimento N igual a 10. Então tenho 10 pesos, 10 observações. Entrei com os valores populacionais que foram indicados no exercício. A média populacional é igual a 4 e o sigma, que é o desvio padrão, igual a 2. Então, entrei com esses valores para eu calcular Z. Z vai ser igual a média menos mi dividido por sigma dividido pela raiz quadrada de n. Utilizei aqui o R como se fosse uma calculadora e consegui encontrar o valor de Z. O valor de Z é aproximadamente 0,149. Opa, 0,149 não, 1,149, ou aproximadamente 1,15. Comparando esse valor calculado com o valor tabelado, nós podemos concluir que a média populacional é estatisticamente igual à média amostral, porque esse valor está dentro do intervalo de confiança, não está nos valores críticos da nossa tabela, ok? Então, vamos ao próximo exemplo. Próximo exemplo, nós temos os perímetros, tá? Então, eram perímetros torácicos de cordeiros também. Entrei também como se fosse um vetor, né? Poderia ter usado o Google Planilhas, mas como são poucos dados, fica fácil de entrar como um vetor. Então, vamos lá. Coloquei os perímetros. Nesse caso, nós não conhecemos a média e a variância, tá? Nós só temos uma média de comparação. Vamos calcular a média do nosso conjunto de dados, a variância, o desvio padrão e o N, utilizando os mesmos comandos que nós tínhamos utilizados anteriormente, que era min, var, sd e length. Vou selecionar tudo. Selecionar todos os valores e dar Ctrl Enter. Então, temos aí ó, uma média, 63,63 aproximadamente, uma variância de 27,41, um desvio padrão de 5,24 aproximadamente e um N de 10. E aí, nós queríamos saber se a média verdadeira ela era 52. Tá? Então, nós entramos aqui com o valor 52, não, gente, desculpa, 58. Nós queríamos saber se a média verdadeira era 58, se 58 está no intervalo de confiança para a média verdadeira. Nesse caso, como nós não conhecemos a variância verdadeira e nem a média verdadeira, nós utilizamos a distribuição T de Student. E aí, nós fazemos a média calculada menos a média que nós queremos testar, se está no intervalo, dividido pelo desvio padrão
dividido pela raiz de n. E nós temos aí o nosso valor de t, tá? Como o valor de t não está entre parênteses, nós não conseguimos visualizar o valor de t. Se eu colocar ele entre parênteses, o R vai me mostrar o valor, que é aproximadamente 3,398. Ok? Vamos ao nosso terceiro exemplo. No nosso terceiro exemplo, nós tínhamos duas populações. Uma população de cordeiros da raça Ilha de France e uma população de cordeiros da raça Hampshire Down. Entrei com os vetores, entrei com os valores e calculei n utilizando o comando length. Utilizei só um comando length, por quê, pessoal? Porque os dois têm o mesmo comprimento, os dois têm n igual a 10, então eu vou utilizar o n só de 1, tá? Já é suficiente. Vou calcular a média para Cordeiros Ilha de France, que foi 52,7, para Hampshire Down, 59,2. A variância para Ilha de France, 16,68, e a variância para Hampshire Down, 18,94. O desvio padrão, 4,08, e o desvio padrão do outro, 4,35. Aqui nós temos um erro, ó, está com o mesmo nome. Então, temos que alterar isso. Vou até rodar novamente. E aí, calculamos o desvio conjunto, né, dos dois valores. Para isso, nós vamos fazer a raiz quadrada, porque nós utilizamos aí o cálculo da variância, que vai ser N3 menos N1 vezes a variância de Ilha de France mais N3 menos 1 vezes a variância de Hampshire Down, dividido por N3 mais N3 menos 2, tá? Porque os dois N são iguais. E aí nós temos o valor do desvio conjunto, que é 4,22, okay? Aproximadamente. Nós vamos calcular o valor de T. O valor de T3, né? Porque é o nosso exemplo 3. Vamos fazer a diferença da média de Ilha de France menos a média de Hampshire Down, dividido pelo desvio conjunto, vezes a raiz quadrada de 1 dividido por N3, mais 1 dividido por N3, que é 1 dividido por 10, mais 1 dividido por 10. Então, nós encontramos o valor de T3, que foi menos 3,602, ok? E aí, pessoal, nós podemos utilizar esse cálculo t-teste, tá? Utilizando aí Ilha de France, os valores de Ilha de France e os valores de Hampshire Down, e com variância igual, né? E aí ele vai nos dar exatamente o valor que nós calculamos aí utilizando o R como uma calculadora no cálculo anterior, tá? Que foi menos 3,602, tá? Aqui nós temos o grau de liberdade, que é 18, e aqui nós temos o valor de P, que foi 0,002, tá? Esse valor de P, ele é muito interessante, porque ele já nos indica a resposta do nosso teste de hipótese, tá? Como nós estamos considerando um nível de confiança de 0,92, o tolerável para nós de valor de probabilidade seria 0,05, porque esse p-valor ele é comparado com o nível de significância. O nível de significância é igual a 1 menos o nível de confiança. Então, nós, para obtermos que a hipótese nula, que é a nossa hipótese de igualdade, ser considerada verdadeira, nós tínhamos que ter valores de P maior do que 0,05, tá? Então, por isso que nos artigos científicos, nós encontramos lá valores P menor do que 0,05. Então, houve diferença significativa entre as médias, por exemplo, como aqui é o caso, tá? Então, isso que significa esse p-valor, ok? No t-teste, ele nos dá também o intervalo de confiança, tá?
que está aqui, ó, entre menos 10,76 e menos 2,83. Então, nós podemos observar que o nosso valor tabelado, ele não está dentro do nosso intervalo, ok? Então, aqui nós temos todo o teste de hipótese para uma variância desconhecida e a diferença entre duas médias, ok? Então, vamos lá, vamos ao nosso exemplo 4. O nosso exemplo 4 é um exemplo de teste de média variado, tá? Porque nós temos o antes e um depois, tá? Entrei com os valores também como vetores, porque é fácil aí, nós temos poucos valores, né? Então, antes e depois. Calculei as diferenças entre antes e depois, né? Ele não mostrou para nós, mas nós podemos selecionar aqui as diferenças e observar as diferenças. Calculei o n, tá? O n também é igual, então calculei somente um n, que é igual a 8. Calculei a média para antes, que é 12,9, e a média para depois, né? Para nós termos valores iguais de antes e depois, se eu fizesse a subtração da média antes menos a média depois, nós teríamos valor zero. Se nós tivermos qualquer valor diferente de zero, vai significar que o antes e o depois também são diferentes. Aí calculei, pessoal, a média das diferenças, utilizando aquele valor ali das diferenças que vai ser importante para nós calcularmos a estatística do teste. Calculei a variância de A e a variância de D, tá? Que aí a variância foi 1,08 para A e 2,58 para D. Calculei os desvios, 1,04 e 1,61, e calculei o desvio das diferenças, utilizando aqui o R como uma calculadora, né? Então, fiz a raiz quadrada, que o comando da raiz quadrada é SQRT, fazendo aqui 1 dividido por N4 menos 1, vezes a soma das diferenças ao quadrado, menos o quadrado da soma das diferenças, dividido por N4. E aí, obtemos aí o valor do desvio das diferenças, que foi igual a 1,15 ou 1,16 aproximadamente. A estatística do teste será igual à média das diferenças menos zero, dividido pelo desvio das diferenças, dividido pelo raiz quadrada de 4. Nós temos aí a estatística do teste igual a 2,903 aproximadamente. Também podemos calcular a estatística do teste por meio desse comando t.teste, que nós simplesmente utilizamos a d e avisamos aqui que é um teste pareado. E aí ele vai me mostrar tudo que nós calculamos. O valor de t igual a aproximadamente 2,903. Também nós temos o p-valor aqui, ó. Se nós considerarmos aí 5% de significância, nós teríamos que obter valores maiores do que 0,05 para nós dizermos que antes é igual a depois. Porém, nós encontramos valores menores do que 0,05. Então, nós podemos dizer que a média de antes e a média de depois é diferente, tá? Então, aqui ele até diz, ó, tem uma verdadeira diferença entre as médias, tá? Ele mostra o intervalo de confiança para 95%, tá? E mostra a nossa média das diferenças, que foi o que nós calculamos aqui, ok? Utilizando aqui o R como uma calculadora. Então, nós podemos dizer que há diferença entre as médias de antes e depois, ok? Agora, pessoal, eu quero que vocês façam um exercício. Eu quero que vocês encontrem, eu vou mandar um script, esse script do R, porém ele vai ter alguns erros, né? Então eu quero que vocês encontrem aí os erros, a vírgula que está faltando, ou então um parênteses que está faltando, que inviabiliza os cálculos. Então, pessoal, prestem atenção aí nos códigos e tentem encontrar esses erros. Tem um erro para cada um dos exercícios.
E também quero que vocês peguem aquele exercício que vocês fizeram um intervalo de confiança para a diferença entre duas médias e interprete como se fosse um teste de hipótese, né, para a diferença entre duas médias do exemplo voltado para a engenharia civil, que nós tínhamos dosagens, nós tínhamos diferenças entre aditivos e nós tínhamos tempo de hidratação do concreto, ok? Bons estudos e até mais!